Bom dia, flores do dia! Eu sou o professor Gabriel Carvalho, bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo de hoje nós vamos continuar resolvendo os itens referentes ao subprograma 2017 da prova do PAS 3, Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Pessoal, caso você ainda não tenha se inscrito no meu canal, peço que você se inscreva nesse momento, curta esse vídeo e ajude a fazer o vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. No nosso último vídeo, nós começamos a resolver este bloco de itens, referentes ao texto. Neste texto, ele traz uma contextualização que vai envolver geometria analítica, na qual ele construiu um plano cartesiano com centro na Estátua da Liberdade e colocou ali alguns pontos de referências que têm ligação com a região ali de Nova York. Para fazer o item 77, nós vamos precisar de um conhecimento teórico, que é, quando nós temos dois pontos no plano cartesiano, um ponto A e um ponto B, existe a distância entre eles, que é basicamente o tamanho desse segmento. Essa distância pode ser calculada por meio desta forma. Raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Que é a mesma coisa de raiz da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Como assim, professor? Pegue as coordenadas x dos dois pontos e veja o quanto elas variaram. Pegue as coordenadas y dos dois pontos, veja o quanto variou. Tá? Faça o quadrado dessas variações e depois aplique raiz. Lembrando que, pessoal, como aqui tem uma soma, eu não posso cortar essa raiz com esses quadrados, por favor. Tome cuidado. Vamos para a leitura do nosso item? Então, item 77. Considere que dois barcos idênticos partam em direção da Estátua da Liberdade com a mesma velocidade. Pessoal, se atente, os barcos têm a mesma velocidade. Isso vai ser importante no decorrer da questão. Continuando. Um de Ellis Island e outro de Governor's Island. Nessa situação, o tempo gasto pelo barco que partiu de Ellis Island para chegar ao destino é maior que a metade do tempo gasto pelo barco que saiu da outra ilha. Pessoal, o tempo gasto pelo barco para fazer um percurso varia em função de duas coisas, da distância e da velocidade desse barco. Mas a velocidade dos dois barcos é a mesma. Então a única coisa que vai fazer essa variação de tempo é a distância. Então nessa questão eu preciso saber qual a distância percorrida pelo primeiro barco e qual a distância percorrida pelo segundo barco. Note que o primeiro barco parte dessa ilha, que é o ponto A. E o segundo barco parte dessa ilha, que é o ponto C. Portanto, basta calcular a distância do ponto A até a origem, que é a Estátua da Liberdade, e a distância do ponto C até a origem. E aí a gente compara, vendo se de fato ele percorreu essa distância em uma quantidade de tempo maior que a metade do outra, que foi o que ele falou no item. Vamos calcular isso daí? Então vamos lá, pessoal, calculando aqui comigo. Qual vai ser a distância do barco A até O, que é a Estátua da Liberdade? Bem, essa distância vai ser raiz de xa, que é meio, menos xb, que é zero, porque é a origem ao quadrado, mais ya, que é 2, menos zero novamente ao quadrado. Calcular até a origem, vai ser basicamente a gente só pegar as coordenadas e elevar ao quadrado. Galera, ali vai ficar 4,25. Então, vou ter raiz de 4,25, que é aproximadamente 2,06. Calculamos, assim, a distância percorrida pelo primeiro barco. Lembro que na prova do PAS tem calculadora, então aquela aproximação ali você faria sem dificuldade nenhuma. Beleza? Vamos calcular agora a segunda distância. Qual a distância do ponto C até a origem? Bem, vai ficar a raiz de xa, que vai ser 4 menos 0 novamente ao quadrado, porque a origem é 0, 0, mais o y dele, que é 0, menos o outro 0 ao quadrado. Então isso aqui vai dar raiz de 4 ao quadrado, raiz de 16, que é 4. Perceba então, gente, que a distância percorrida pelo primeiro barco foi de 2,06 e a distância percorrida pelo segundo barco foi de 4. O que ele afirmou no texto? Ele afirmou que o tempo gasto pelo primeiro barco é maior que a metade do tempo gasto pelo segundo. Gente, metade do tempo gasto pelo segundo é 2. 2,06 é maior do que isso. Então o item ele vai ser verdadeiro e está resolvido. Pessoal, espero que você tenha entendido tudo. Até o próximo vídeo em que resolveremos o item 78. Até lá!